Eu tenho primeiro que agradecer o convite para estar aqui presente. Estou na Ilha da Madeira a lecionar na Universidade desta terra há relativamente pouco tempo e tenho já a possibilidade de vir participar num evento desta magnitude, o que me satisfaz bastante, porque inclusivamente tenho a possibilidade de cruzar aquilo que é a minha área de investigação, os meus interesses académicos, com um tema relevante para a região e, portanto, acho que se faz aqui um casamento interessante. Pelo menos espero que consiga transmitir essa ideia. Uma primeira nota, queria dizer o seguinte: este painel chama-se O Cliente do Futuro. Eu não venho aqui falar essencialmente sobre o cliente do futuro. A minha apresentação tem um âmbito bastante mais envolvente, se quiserem, mais macro, menos micro. O cliente do futuro, o turismo na Madeira são temáticas um bocadinho mais particulares. A temática que eu vou abordar aqui hoje é um bocadinho mais genérica, mas eu acredito que, de facto, há aqui cruzamentos, porque sabemos bem que em sociedade tudo se interliga, o macro influencia o micro influencia o macro e, portanto, é destas interligações que nós vamos conseguir compreender bem o futuro. Interessa-nos as tendências neste congresso, as tendências do turismo, mas para tentarmos entender as tendências do turismo, interessa também perceber as tendências genéricas da sociedade e, neste caso, da economia. E, portanto, o meu propósito aqui é falar-vos um bocadinho do que é isto da economia da felicidade, como é que isto surge, quais são as principais conclusões que nós podemos retirar e o meu objetivo final é que, a partir destas reflexões, seja possível conseguirmos tirar algumas ilações para o turismo e para a Madeira em concreto. Muito bem, vou então começar. O tema ou a pergunta que eu ponho aqui é: por que precisa a economia da felicidade? Curiosamente, se nós olharmos para as duas palavras economia e felicidade, raramente as associamos na nossa cabeça. Economia parece uma coisa muito cinzenta, muito ligada aos números, muitas vezes ligada aos problemas, enquanto que a felicidade nos desperta toda aquela ideia de bem-estar, de descontração, de relaxe, e parece que há aqui um desfazamento, que as coisas não casam. Mas ainda assim eu pergunto porquê é que precisa a economia da felicidade, ou então porquê é que precisa a economia da felicidade. Vamos esperar que isto, disseram que isto era um bocadinho lento a mudar. Ok. Uma primeira pergunta, eu às vezes quando faço este tipo de apresentações, estou a falar para economistas e começo sempre com esta pergunta: o que é economia? E começo com esta pergunta porque é uma pequena provocação, porque pergunto às pessoas para me darem algumas ideias sobre o que é que elas acham que é a economia, e porque eu não sei ainda muito bem. Sou doutorado em economia, mas ainda não sei concretamente o que é a economia. E acho que não sou só eu. Se fizer uma pesquisa acerca da história da própria definição de economia, percebe-se que não é um conceito que esteja definido de uma forma completamente decisiva. Ao longo da história tem sofrido alterações e mesmo no presente há várias visões do que é que se considera a economia. Ainda assim, há algumas ideias que nós temos sobre o que é a economia. Nós associamos economia a processos monetários, a processos materiais que circulam pelo mundo fora, não é? Portanto, falamos de mercados financeiros, falamos de câmbios, falamos de transferências monetárias internacionais, falamos do PIB a crescer, do PIB a decrescer, de recessões, de expansões, etc. Portanto, isso tudo, na nossa cabeça, é economia. Curiosamente, em inglês existe economy e economics, não é? Duas palavras. Em português não existe esta distinção, a palavra economia engloba os dois conceitos. E, portanto, a economia tanto é aquele lado mais material, mais monetário, mais materializável da realidade, como é também aquilo que os economistas fazem. Aliás, essa é uma definição engraçada de economia. O que é economia é o que os economistas fazem. E aqui temos à mesa a discutir, numa mesa hipotética, a discutirem o Adam Smith, o Karl Marx, o Schumpeter e o Keynes. Não é? Seria uma mesa de debate bastante interessante. E isto é economia também. Portanto, há pelo menos estas duas concepções: economia como uma ciência, como uma disciplina do pensamento, e economia como o lado material da vida. A pergunta que se segue é: mas então para que é que serve a economia?
Para que é que serve o tal lado mais material da vida ou para que é que serve a reflexão que algumas pessoas fazem sobre estas questões? Uma das primeiras respostas, e bastante, digamos assim, intuitiva ou consensual até, é a ideia de criação de riqueza. Aliás, essa foi uma das primeiras questões, ou um dos primeiros problemas que os economistas trataram, é porque é que uns países eram pobres e outros países eram ricos. E o economista tinha como função tentar perceber exatamente quais eram os mecanismos que faziam com que umas nações ficassem ricas e outras não conseguissem sair da pobreza. E, portanto, a criação de riqueza esteve no início da reflexão sobre a economia e continua ainda hoje a preocupar os economistas com metodologias mais sofisticadas a tentar perceber efetivamente quais são os fatores decisivos para a criação da riqueza. Portanto, está ali o nosso parceiro a caminhar em cima das moedas, cada vez tentando ter mais. Bom, podemos também entender que a economia ou a reflexão económica serve para promover a eficiência e a produtividade. São conceitos muito modernos, muito contemporâneos. Estamos sempre a ouvir falar de eficiência, estamos sempre a ouvir falar da produtividade e temos ali um super-homem multitask que tenta ser super produtivo e super eficiente, respondendo a diversas solicitações que sabemos bem como hoje a vida acaba por ser um pouco assim. Depois há todo este lado, que é também um lado, se quiser, um bocadinho folclórico, mas é um lado muito real também, que é a riqueza e a economia podem promover o aumento do conforto material. Os seres humanos, ao longo da história, procuraram sempre aumentar o seu conforto material. Desde o tempo em que éramos caçadores-coletores, quando inventamos a agricultura, aumentamos o nosso conforto material, porque já não precisávamos estar sempre em deslocações à procura de comida. Começamos a perceber que conseguíamos construir comida, construímos habitações, construímos depois cada vez melhorias em cima disso, sempre na busca do conforto material. E aqui temos dois exemplares daquilo que são topos de conforto material da atualidade, não é? Uma casa com piscina, com design muito agradável, ou um carro topo de gama que também tem aspecto muito confortável. Depois temos esta ideia de desenvolver as nações. Aqui, desenvolvimento é uma palavra que já nos começa a misturar conceitos. Ainda assim, nós costumamos dizer que a economia ajuda, o progresso económico, o pensamento económico ajuda a desenvolver as nações. E eu tenho aqui esta imagem, eu também costumo perguntar onde é que é isto, ver se as pessoas adivinham. Isto é Tóquio. É uma das nações mais desenvolvidas do mundo, mas uma das nações mais ricas do mundo. E a questão aqui é, será que nós queremos que todo o mundo seja como Tóquio? E, portanto, aqui, quando começam-se já a levantar algumas questões, alguns problemas, ainda assim há esta ideia de que o progresso económico há de nos conseguir desenvolver e o desenvolvimento, muitas vezes, materializa-se neste tipo de situações. O problema é que nós temos que parar e pensar numa pergunta adicional que é: mas afinal, para que serve tudo isto? Para que serve aquela criação de riqueza? Para que é que serve aquele conforto material? Para que é que serve aquele desenvolvimento das nações? E eu acredito, e muita gente acredita, e acho que mesmo muita gente fora dos círculos económicos, digamos assim, leigamente ou empiricamente, acredita que tudo isto só faz sentido se, por exemplo, nós, com este progresso material, estivermos a conseguir melhorar a saúde. A saúde, todos nós precisamos de saúde para viver, sem ela não conseguimos viver ou levamos uma vida muito precária. E, portanto, o progresso material, o progresso económico deve servir para promover ou melhorar a saúde. Já agora isto é um hospício, salvo erro, na Dinamarca. Aumentar a educação. Há também esta ideia de que o desenvolvimento humano se dá através de um maior nível de educação das pessoas. Seja para um desenvolvimento humano, um crescimento pessoal, seja também para aumentar a sua produtividade. E, portanto, aumentar a educação é também um dos objetivos que nós devemos ter ao progredirmos economicamente. E aqui é uma escola na Finlândia. Ligado com a saúde, mas aqui medindo muito objetivamente, aumentar a esperança média de vida. Há pouco falava de Tóquio, mostrava aquela imagem daquela confusão urbana.
Mas Tóquio, ou o Japão, mais concretamente, têm um indicador muito bom, que é este: a esperança média de vida é das esperanças médias de vida mais altas do mundo. Portanto, os japoneses conseguem viver muitos anos quando têm essa expectativa à nascença. Curiosamente, se compararmos Portugal com os Estados Unidos, nós estamos melhor. E isto, eu acho que... Eu usei este exemplo que é para contrastar bem. Somos infinitamente mais pobres que os americanos. Em média, vivemos mais anos que eles. E, portanto, o que é que está a acontecer para os Estados Unidos terem tão mais riqueza que nós e depois, no fim do dia, não conseguirem que os seus cidadãos tenham uma esperança média de vida superior, por exemplo, à dos portugueses? Outro objetivo que tenta-se procurar é a ideia de diminuir a pobreza. Sabem bem que desde há muito tempo um conjunto de pessoas tenta combater a pobreza, seja nos próprios países, seja internacionalmente, tentando-se combater os fenómenos do subdesenvolvimento e do terceiro mundo. E, portanto, o progresso económico é entendido, à escala global, também como uma forma de diminuir a pobreza. Ainda assim, nós verificamos que em muitas sociedades contemporâneas, não só no mundo inteiro como um todo, existe muita pobreza, como em muitos dos países desenvolvidos existe muita pobreza. E mais uma vez, aqui os Estados Unidos é um mau exemplo, pois tem grandes assimetrias e tem gente a viver em clara indigência. Para que é que serve também o progresso? Seguramente para aumentar o emprego. Ainda há pouco víamos umas estatísticas do número de dormidas e o emprego a não variar necessariamente na mesma proporção. Não é? O facto é que as pessoas precisam trabalhar para sobreviver, para ter uma vida decente e, portanto, o crescimento económico também só fará sentido se conseguirmos, com isso, aumentar o emprego. Normalmente, períodos de crescimento económico correspondem a períodos de diminuição do desemprego, mas as coisas nem sempre são assim. E nós vemos que, por exemplo, atualmente na Europa há muito desemprego, principalmente nos países do sul da Europa, desemprego jovem, o que é terrível. E, portanto, nós devíamos procurar encontrar formas de que, mesmo com crescimentos económicos não tão elevados como no passado, conseguíssemos criar mais empregos. Para que é que serve vivermos num país muito rico, com grande prosperidade económica, se existir muito crime ou muita violência? E aqui já saímos dos Estados Unidos e vamos parar, por exemplo, ao Brasil. Obviamente ainda tem problemas de crescimento, mas tem tido nos últimos anos fortes crescimentos económicos, tem tido ainda assim dificuldades em conseguir diminuir o crime e a violência. E, portanto, sabem que também que em certos países menos desenvolvidos, mas que começam a ter bastante riqueza, fenómenos de crime e de violência, e pensemos, por exemplo, em países do leste da Europa ou a própria Rússia, onde o crime organizado ainda tem um peso muito importante e, portanto, gera situações complicadas. Promover a liberdade e a democracia. De que serve vivermos num país muito rico se aquilo for uma ditadura? Não é? Se os cidadãos não puderem participar nas escolhas políticas, se os cidadãos não puderem participar na vida ativa, se não houver liberdade económica, se não houver livre iniciativa. E, mais uma vez, continuam a existir hoje, na contemporaneidade, para muitos países do mundo, onde se vive com prosperidade económica, mas se vive sem liberdade e sem democracia. Um tema também cada vez mais abordado, a respeitar a sustentabilidade ambiental. E isto aqui liga também claramente com o turismo. Um progresso que seja aniquilador da sustentabilidade ambiental é um progresso que está condenado ao fracasso. Por um lado, por esgotamento dos recursos, por outro lado, porque não está a trazer um conjunto de benefícios que se esperava que trouxessem. Acredito que muitas pessoas continuem a gostar de desfrutar de uma boa paisagem, de passar tempo sossegado à beira de um rio, à beira de uma praia, etc. E, portanto, a natureza é a fonte dos recursos, mas é também uma fonte de lazer e de prazer e, portanto, nós temos que a respeitar no processo de desenvolvimento. Outra problemática, a solidão. Nós somos muitos milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo,
E muitas vezes a processos de progresso económico, aumenta-se o conforto material e aumenta-se o desconforto psicológico, nomeadamente porque as pessoas passam muito tempo sozinhas e precisamente, ou principalmente na terceira idade, quando acabam por ser excluídas porque já não são úteis para a sociedade, as famílias também já não têm espaço para elas e as pessoas acabam por ficar muito isoladas. E, portanto, um progresso económico também deveria contribuir para que nós não aumentássemos a solidão. Enfim, o que é que eu estou para aqui a dizer? Estou aqui a dizer que, na prática, e desejavelmente, o progresso económico só tem interesse se for capaz de promover a felicidade. Então, afinal, respondemos à pergunta inicial, que é: para que é que precisa a economia da felicidade? Bom, a economia precisa da felicidade precisamente para saber para onde ir. Nós não podemos acreditar que o crescimento económico é automaticamente conducente ao bem-estar humano. Não, temos que ter alguma capacidade de perceber em que medida é que esse crescimento económico está a potenciar ou não o bem-estar humano, a felicidade. E é isso que, no fundo, a economia da felicidade tenta fazer. Um conjunto muito alargado de estudos académicos, neste momento já publicados em revistas de topo, quer da economia, quer do mundo científico, na Science, por exemplo, e que está a tentar precisamente perceber quais são, afinal, as variáveis económicas, quais são os tipos de progresso económico que são mais conducentes ao bem-estar. Para isso nós precisamos de medir a felicidade. Aqui a questão dos indicadores é fundamental, portanto nós precisamos ter alguns critérios que nos possam, com alguma fidedignidade, indicar o que é a felicidade das pessoas. Nós podemos pensar em indicadores alternativos de desenvolvimento. Este é apenas um exemplo, a Felicidade Nacional Bruta do Botão, onde são consideradas uma série de dimensões da vida coletiva que são importantes para o que eles chamam de felicidade. Neste caso tem muito a ver com a filosofia budista, mas podemos conceber outro tipo de análises. Temos também a Base de Dados Mundial da Felicidade, que está muito ativa e que congrega não só dados como estudos relativos ao tema da felicidade. E com tudo isto nós vamos conseguir avaliar o impacto das políticas económicas na felicidade. Ou seja, em vez de estarmos só preocupados em perceber quais são as políticas que conseguem obter maiores crescimentos económicos, quais são as políticas que conseguem obter maior felicidade. E, em concreto, quais são ou que tipo de políticas para o crescimento económico são producentes de felicidade, são produtoras de felicidade. Não é? Conducentes à felicidade são produtoras de felicidade, porque nem todas são da mesma forma. Não é? Portanto, aqui este bidão de felicidade e aqueles tubos que tentam encher a felicidade. Nós, para isto tudo, precisamos de construir teorias económicas que expliquem as relações entre economia e felicidade. E já temos variedíssimas análises. Temos ali aquele primeiro gráfico que nos mostra basicamente a produtividade marginal decrescente do dinheiro, do rendimento, da riqueza na produção de bem-estar. Quando nós somos pobres ou quando uma nação é pobre, a riqueza adicional é muito capaz de aumentar o bem-estar. A partir de certos patamares de riqueza já fica difícil transformar riqueza adicional em felicidade adicional. Temos ali uma outra hipótese, uma outra equação, que diz que a felicidade depende da nossa biologia, das nossas condições de vida e das nossas ações para com a vida. Não é? Isso é uma forma muito usada pelos psicólogos. E depois temos aqui em baixo também uma outra equação que nos diz que a felicidade depende muito do sucesso, menos as expectativas e do incremento no nosso status social. Enfim, expectativas, posição no ranking, são tudo variáveis que empiricamente se têm constatado muito conducentes à felicidade. Algumas das ideias que, entretanto, estes estudos têm sido capazes de demonstrar com alguma solidez: o efeito de adaptação. O ser humano adapta-se à realidade material que tem. Quando sai a lotaria, uma pessoa fica muito contente, passado relativamente pouco tempo, regressa não necessariamente ao passado, à sua satisfação passada, mas não fica tão feliz quando do momento em que lhe saiu a lotaria. No caso oposto, quando uma pessoa tem um acidente e fica paraplégico, numa primeira fase fica deprimido, em muitas situações depois consegue fazer uma situação de adaptação e regressar a níveis, não, mais uma vez, totalmente iguais ao passado, mas a melhores níveis de felicidade. O efeito de comparação.
a realidade material só é percepcionada em função da comparação que nós fazemos, quer com o que existe à nossa volta, quer com o que nós tivemos no passado ou que nós vamos ter. Vêm ali os telemóveis. O que é um telemóvel bom? Não é? Depende do ano em que nós estejamos a perguntar, não é? Aquele televisor ali é um televisor fantástico, era um Black Triniton da Sony, da Ecraplano e não sei o quê. Hoje deve valer que é 5 euros. Ninguém compra aquilo. As expectativas, de facto, a nossa satisfação tem muito a ver com a comparação entre o resultado e as expectativas. E, portanto, quanto mais resultado nós tivermos acima das nossas expectativas, maior vai ser a nossa satisfação. E depois uma dimensão muito importante que aqui também se liga, ou que se pode tirar algumas ilações para o mundo do turismo e para a forma como nós organizamos uma indústria turística e aquilo que nós oferecemos para o exterior, que é a não substituibilidade das diferentes áreas da vida. Eu aqui usei alguns exemplos: o trabalho, ali, o lazer, os afetos e a acumulação material. Nós precisamos ter um mix destas dimensões para nos sentirmos bem. E não é muito fácil trocar cada uma destas dimensões pela outra. Ou seja, em particular, nós não conseguimos comprar tudo com o ouro. Não conseguimos traduzir tudo em ouro. Nós não conseguimos traduzir afeto em ouro. Nós não conseguimos traduzir o emprego em dinheiro. Ou seja, se nós estivermos no desemprego, ainda que recebamos um subsídio de desemprego, nós estamos muito pior do que se estivéssemos no emprego. E o lazer para sempre também é uma chatice. E, portanto, ninguém quer ficar para sempre, sem fazer nada. As pessoas precisam desta conjugação de dimensões. E, portanto, nós, se, por exemplo, estivéssemos a pensar num local como um sítio turístico, uma oferta turística, é interessante pensarmos que as pessoas procuram conforto material, mas que as pessoas também procuram uma dimensão afetiva, que as pessoas procuram uma experiência de lazer, que as pessoas até podem procurar um intercâmbio laboral, há pessoas que gostam de ir trabalhar para a agricultura, como fonte turística, etc. E, portanto, perceber que nós não conseguimos substituir as coisas umas pelas outras, precisamos de ter cada uma das coisas. Exatamente. Há também o tapete rolante hedónico, que é nós corremos o risco de ficar a andar cada vez mais depressa e não sair do sítio em termos de bem-estar. Isto acontece muito em termos dos produtos materiais. E a relação entre felicidade e produtividade, enfim, há estudos que mostram como trabalhadores mais felizes tendem a ser mais produtivos, principalmente nas áreas mais criativas. Obviamente que se fôssemos dar-lhes toda a felicidade possível, eles poderiam deixar também de ser produtivos, porque deixaríamos o mundo do trabalho e passaríamos ao mundo do lazer. Com tudo isto, nós vamos conseguir calibrar políticas, nós podemos dar opiniões sobre que regras ou que leis podem ser mais favoráveis a uma economia que promova a felicidade e propor novos indicadores de desenvolvimento. Mais uma vez aqui, algo que interessa para uma realidade como o turismo. Medir, como medir, o que medir. Temos aqui o Happy Planet Index, por exemplo, que coloca a Costa Rica, que sei que vamos falar hoje aqui, num dos lugares cimeiros, que é basicamente a capacidade que as nações têm de produzir felicidade com os recursos que têm. Temos o Happy Life Years, quantos anos em média uma pessoa vive feliz. Tudo isto vai nos permitir calibrar as políticas, como já se disse, aumentar o conhecimento, o rigor e a utilidade da ciência económica. E, finalmente, iluminar e equilibrar a relação entre felicidade individual e coletiva, o que nem sempre é fácil. Nem sempre o que é bom para o indivíduo é bom para a coletividade e nós temos que ser capazes de perceber estas relações e tentar equilibrá-las. Finalmente, e fechando o círculo, a economia sempre devia ter estado ao serviço da felicidade. Os primeiros pensadores económicos, como Adam Smith, Jeremy Bentham, David Ricardo, Thomas Malthus, enfim, muitos desses clássicos e mesmo os marginalistas tinham bem a ideia de que a economia só era útil se conseguisse produzir felicidade. Durante o século XX, durante muito tempo, esqueceu-se isso. Hoje, felizmente, o século XXI está a apresentar uma nova tendência, que é de voltarmos a ligar a economia e a felicidade. E, por isso,
Economia e felicidade não devem ser entendidos como antagónicos ou palavras que não encaixam, mas sim como palavras que são um casamento perfeito. Muito obrigado a todos.